Olá, sou Steven Noack, e quando tinha 4 anos passei por uma experiência que beirava a morte. Nessa ocasião, encontrei uma entidade luminosa com a qual me sentei e observei o que posso apenas descrever como o paraíso. Esse ser iluminado também me revelou segredos sobre a cura. Desde então soube que algo extraordinário havia ocorrido, embora não estivesse completamente certo do que se tratava. Com 11 ou 12 anos, comecei a recordar claramente esse evento e percebi rapidamente que não era prudente compartilhar tal experiência. Então decidi mantê-la para mim. 25 a 30 anos mais tarde, esse mesmo ser reapareceu para mim, repetindo as palavras que tinha dito antes, e começou a me instruir sobre como curar a mim mesmo e posteriormente as outras pessoas, o que é o meu ofício atualmente. Nasci em Connecticut, nos Estados Unidos, mais precisamente na região da Nova Inglaterra. Tive uma educação comum e nunca fui religioso. Meus pais nunca me levaram à igreja ou algo do tipo. Minha compreensão sobre Deus veio através da minha experiência de quase morte, ensinando-me que Deus é mais um sentimento ou uma frequência que posso incorporar em mim. Muitos anos depois, recebi mais instruções sobre esse conhecimento, e houve um período em que cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Eu era uma pessoa comum, refletindo sobre uma experiência vivida com 4 anos, que até então considerava apenas uma lembrança. Mas isso mudou rapidamente, e hoje atuo como um curador quântico, ajudando pessoas ao redor do mundo a se curarem de diversos problemas, desde questões de saúde mental até males físicos, utilizando o princípio do entrelaçamento quântico. A experiência traumática que desencadeou minha percepção ocorreu quando fui atropelado por um carro enquanto brincava com meu triciclo de plástico. Estava saindo da garagem do vizinho, voltando para minha casa, quando meu irmão, do outro lado da rua, me chamou para irmos ao shopping, algo que para mim era tão empolgante quanto viajar para a Disneylândia. Atravessei entre 2 carros estacionados, sem perceber o perigo. Foi então que um veículo em movimento me atingiu. O triciclo ficou preso sob o pneu traseiro do carro, o que, de certa forma, me salvou. A motorista, infelizmente, estava alcoolizada e não percebeu o acidente. Ela continuou dirigindo até que transeuntes a fizeram parar cerca de 9 metros adiante. Tudo o que se seguiu foi um borrão. Enquanto eu descia pela calçada, a próxima coisa que lembro é estar olhando para mim mesmo e ver meus olhos revirando para trás, até que tudo ficou escuro como no final de um filme. Quando a cena se abriu novamente, eu estava sentado, inclinado para o lado, apoiado em alguém. Meu primeiro pensamento foi tentar entender o que havia acontecido e quem estava comigo. Ao abrir os olhos, percebi cabelos prateados e quase luminescentes tocando o chão, e um manto quase da mesma cor. Ao me virar para perguntar o que tinha ocorrido, vi que, em vez de uma pessoa, era um ser de luz sem rosto. Apenas luz onde deveria estar o rosto. Vestido com um manto com capuz, esse ser então me disse: "Stephen, você sofreu um acidente, abaixe a cabeça, tudo vai ficar bem." E assim eu fiz, enquanto olhava para o ser. Senti-me sendo puxado em direção à luz emanada por ele. Foi então que comecei a visualizar uma cena com flores vibrantes e uma natureza exuberante, onde tudo parecia ter vida própria, muito mais vívida do que qualquer coisa que já havia visto. As cores pareciam mover-se independentemente, e entendi que eram sagradas. Ao fundo, via figuras brincando, um homem idoso e uma menina que ria de tal maneira que sua energia parecia alcançar diretamente meu coração. Enquanto permanecia ali, imerso naquela cena, observando tudo ao meu redor, fui profundamente tocado no coração. De repente, tive a clareza de que tudo era unificado, tudo emanava do amor, e eventualmente tudo retornaria à sua origem. Percebi que nossa existência era um enredo interligado à criação, mais parecido com uma peça teatral. Senti as vibrações ao meu redor e soube de imediato que naquele lugar não poderia haver dor, sofrimento ou ódio, pois tais sentimentos não alcançavam a frequência necessária para existir lá. Comecei a compreender que aquela energia era o que eu estava começando a assimilar e interpretar. Levaria tempo para desvendar essas memórias que, por ora, escolhi guardar para mim, até que fossem necessárias mais tarde, quando tudo se desdobraria como uma comporta que se abre. Disse ao ser que desejava permanecer ali, queria fazer parte daquele lugar incrível. No entanto, o ser me informou que ainda não era minha hora,
que havia mais para me mostrar. Subitamente, a cena mudou, como se alguém tivesse deslizado o dedo sobre a imagem que eu observava, e me vi em outro lugar, que parecia ser um quarto, embora não tivesse certeza. Era como olhar para o céu noturno, sem estrelas, não completamente escuro, mas com um tom que lembrava a noite. Notei linhas que se moviam para cima e para baixo, brancas com um leve tom azulado. Essas linhas, disseminadas por toda parte, lembravam o esboço de um prédio. Foi-me explicado que aquilo era o campo quântico, onde se constrói a realidade através dos pensamentos e emoções em relação a esse campo. Meu pensamento, emitido do coração, viaja e retorna, criando assim minha realidade. Observava e ouvia, ainda tentando compreender plenamente o que ocorria, quando me mostraram uma roda, semelhante à de uma carroça, deitada no chão. No centro, percebi que estava olhando para o que representava o amor puro com que cheguei ao mundo. Explicaram-me que eu usava minha energia para viver experiências, e vi cordões se estendendo do que interpretava como meu coração, alcançando a borda externa ou a tela que me cercava. Nessa tela, vi pequenas caixas que pareciam telas de TV, armazenando experiências como dados. Foi quando explicaram que eu não precisava esperar por uma revisão de vida após a morte. Poderia ter uma ascensão agora. Falaram sobre evolução e como a humanidade poderia trazer toda a sua energia de volta ao presente, o que facilitaria a evolução para um estado superior de consciência. Vi os cordões se estendendo e eles explicaram que eu poderia recuperar essa energia, usando-a como se fosse moeda, literalmente gastando amor para experienciar diversas formas deste mundo. Então, apontaram para um objeto que parecia um cartão de crédito com um canto faltando, contendo circuitos parecidos com os de uma placa-mãe de computador. Explicaram que aquele era meu projeto divino, que quando estivesse pronto ajudaria a restaurar e reconfigurar meu sistema, alinhando minhas crenças e pensamentos à compreensão de minha verdadeira identidade. Em outras palavras, quando estivesse preparado para aceitar que sou mais do que este mundo material, isso estaria disponível para mim, como um passe livre para sair da Matrix naturalmente. Ao tomar consciência do que estava criando, eu seria responsável por isso. Mas havia um momento em que todos nós buscávamos libertar-nos do trauma, e meu projeto divino estava lá, pronto para ser compreendido. Explicaram-me que cada pessoa carrega uma imagem do Criador com a qual foi moldada, e para acessá-la, é necessário desfazer-se das identidades impostas pelo mundo e pelos próprios traumas. Ao começar a acreditar na sua verdadeira essência, a imagem divina dentro de cada um começará a reestruturar o sistema para promover a cura. Logo após essa revelação, o que vi a seguir foi um triângulo aproximando-se de mim, iluminado com uma tonalidade energética azulada e branca. Em cada ponta do triângulo, havia um ponto e um no centro. Foi-me explicado que esses representam o Deus Pai, a Deusa Mãe, e juntos geram um filho. Neste ponto, entenderam que eu tinha uma espécie de filho no centro do meu coração, que também funciona como um gerador de energia quântica, capaz de oscilar conforme a energia que recebe, moldando a personificação ou o caráter que desejo encarnar. Foi-me revelado que há um sistema por trás dos pensamentos que nutre o meu corpo. A explicação continuou sobre o triângulo, indicando que ao unir seus pontos, ele forma um circuito que representa uma conexão direta, um aterramento e um estado fundamental. O ponto central seria o zero, o objetivo que eu buscaria alcançar mais tarde em minha vida ao aplicar esses ensinamentos. Esclareceram que esse ponto zero é um estado fundamental essencial, parte de um circuito ao qual todos estamos ligados, mas do qual frequentemente nos isolamos. Essa representação do circuito pai-mãe-filho foi uma das principais lições que retirei daquela experiência. Quando emergi dessa experiência, sabia que algo significativo havia ocorrido, mas era semelhante a tentar lembrar onde deixei minhas chaves ou carteira. Era como se soubesse que algo aconteceu ou estava lá, mas não conseguia localizar ou lembrar o que havia comido no almoço 2 semanas atrás, na quarta-feira, ou na semana passada, na segunda-feira. Sabia que havia almoçado, mas tinha dificuldade em recordar exatamente o que comi. Essa dificuldade em trazer à tona essas lembranças afetou profundamente toda a minha vida, embora não tivesse percebido na época.
dada minha sensibilidade a certos pensamentos e situações. Cresci de maneira relativamente normal, mas não sem meus desafios. Por volta dos 11 ou 12 anos comecei a recuperar essas memórias. Lembro-me da primeira vez que me sentei com esse ser e conversei com ele, e foi um momento revelador para mim. Sabia que algo real havia acontecido. Não era fruto da minha imaginação. Essas lembranças começaram a voltar, trazendo detalhes sobre o que havíamos conversado e o que eu havia experimentado durante aquele tempo. Tentei compartilhar isso com alguém, mas rapidamente percebi que isso apenas me fazia parecer mais estranho e menos aceito do que já era. Não era algo sobre o qual eu queria continuar falando, então mantive para mim mesmo, pensando que era apenas uma lembrança, apenas algo que aconteceu. Anos mais tarde, encontrei-me enfrentando uma cirurgia marcada por uma sucessão de acidentes de carro, incluindo um em que capotei o veículo 5 vezes a 75 milhas por hora. Até aquele momento, já havia acumulado várias lesões devido a acidentes anteriores e práticas esportivas, que me causaram intensa dor física, amplificada pelas minhas emoções e pensamentos. Sentado na cama do hospital, prestes a ser operado, ainda sem ter recebido medicação, comecei a sentir um pânico inexplicável e tive o impulso de fugir dali. Foi então que, no instante em que decidi levantar, uma energia começou a envolver-me pelos pés, abraçando-me com o mais puro e caloroso amor. Um sentimento tão perfeito que parecia que eu nunca deveria ou precisaria deixar aquele estado. Nesse momento, uma voz me aconselhou a abaixar a cabeça e me assegurou que tudo ficaria bem. As mesmas palavras que me foram ditas quando eu tinha 4 anos. Sentei-me, envolto nessa energia, e toda a minha percepção da realidade material se desvaneceu. Foi então que compreendi que aquele era o mesmo ser que havia falado comigo na minha infância, tornando-se palpável naquele instante. Visione começaram a surgir, energias transitando através do meu corpo, evocando emoções como tristeza, medo, preocupação, estresse, alegria, paz e amor, numa sequência tão rápida que mal conseguia processá-las. Era como se alguém estivesse rebobinando rapidamente um filme antigo. Após a cirurgia, nos dias que se seguiram, comecei a perceber, pelo canto do olho, a presença de energias, seres e espíritos. Isso me assustou a ponto de retornar ao médico, questionando-o enfaticamente sobre o que ele havia feito comigo. O que estava acontecendo, eu percebi depois, era um despertar. Eu estava me abrindo para algo maior através daquela experiência. Ao tentar voltar ao trabalho, em algumas noites percebia esferas luminosas em meu quarto. Inicialmente pensei estar enlouquecendo ou sonhando, mas não. Eu estava acordado. Não havia lâmpadas acesas nem reflexões que justificassem aquilo. Essas esferas de luz moviam-se levemente, e após algumas vezes comecei a ver silhuetas ou contornos completos de pessoas movendo-se de um lado para o outro. Isso inicialmente me perturbou, fazendo-me pensar que estava sendo assombrado. Mas ao começar a interagir com essas presenças, pedindo-lhes que se afastassem ou parassem, eles começaram a responder. A comunicação ocorria como uma espécie de telepatia. Eu sabia exatamente o que estavam dizendo. Embora inicialmente isso não fosse agradável, percebi que essas silhuetas, algumas esfumaçadas, outras mais claras ou escuras, pareciam refletir diferentes tipos de energia que eu mesmo estava emitindo. Demorou um pouco para eu entender que não estava sendo assombrado. O que ocorria não estava acontecendo comigo, mas através de mim. Muitas das coisas que essas energias comunicavam eram mensagens que eu havia enviado a mim mesmo no passado. Na minha juventude, sempre ouvi uma voz interna me criticando, dizendo que eu não era suficiente e que nunca conseguiria realizar nada na vida. Com o tempo, percebi que esses pensamentos negativos estavam sendo transmitidos através de mim e se distorcendo de uma maneira que começou a me permitir ver como meu trauma interagia com o meu corpo. Foi então que compreendi. Era essencial ajustar meus pensamentos e afinar minhas emoções, com a intenção de desativá-las. Algumas semanas após essa realização, seres misteriosos fizeram sua presença conhecida em meu quarto. Embora eu não pudesse vê-los, sentia claramente sua vibração e sabia que estavam ali. Eles me revelaram ser da Federação Galáctica, especificamente arcturianos,
e declararam que haviam vindo para auxiliar no meu processo de cura e também para me instruir sobre a evolução da humanidade e o que esperar da ascensão nos anos vindouros. Minha reação inicial foi de descrença e impaciência. Eu simplesmente lhes pedi que me deixassem em paz, pois naquele momento ainda estava tentando lidar com muitas emoções conflitantes e questionando minha própria sanidade. Após a partida deles, movido pela curiosidade, peguei meu celular e comecei a pesquisar os tópicos que mencionaram. Para minha surpresa, encontrei informações que corroboravam suas palavras, o que me fez ponderar sobre a realidade daquela experiência. Retornei ao trabalho e, com o passar dos meses, notei que estava começando a perceber as emoções e pensamentos das pessoas ao meu redor, através de suas expressões e vibrações. Isso evoluiu para uma habilidade de prever suas necessidades e intenções antes mesmo de verbalizarem. Essa capacidade se estendia ao ponto de eu poder sentir a fome das pessoas, o que, embora útil, às vezes as assustava quando eu comentava. As emoções começaram a fluir através de mim de forma tão intensa que, em momentos aleatórios no trabalho, eu poderia começar a rir ou chorar sem controle. Esta situação tornou-se insustentável, levando-me a deixar meu emprego para começar a trabalhar com idosos. Essa mudança não apenas aliviou o estresse emocional que enfrentava, mas também me proporcionou uma profunda conexão e um sentido de propósito ao ajudar os outros, fortalecendo ainda mais minha ligação com o Criador. Antes de tomar a decisão de deixar meu emprego, ocorreu um incidente marcante bem na frente da minha loja. Uma senhora idosa tropeçou e caiu no concreto da calçada, claramente sofrendo com a dor. Fui o primeiro a alcançá-la, e enquanto ela chorava e gemia, instruí uma pessoa que saía da loja ao lado a chamar ajuda. Enquanto os paramédicos não chegavam, coloquei minha mão em suas costas e, para minha surpresa, ela me olhou e disse que sentia todo o seu corpo aquecido e livre de dor. Esse fenômeno me deixou perplexo, pois o calor também subiu pelo meu braço, uma experiência que contradizia tudo o que eu sabia até então. Confuso com o ocorrido, voltei para minha estação de trabalho, refletindo profundamente sobre o incidente. Dias depois, sentado no meu quintal, vivi outra experiência extraordinária. Senti como se estivesse sendo elevado fora do meu corpo físico. Nesse momento, seres começaram a comunicar-se comigo novamente, ensinando-me como conectar meu sistema nervoso a uma fonte contínua de energia para alcançar um estado chamado ponto zero, permitindo assim que eu me desprendesse das amarras da realidade convencional e curasse as memórias celulares acumuladas. Eles explicavam como ajustar minhas conexões internas, e nesse processo, percebi que a intensa dor física que eu sentia havia desaparecido como se nunca tivesse existido. A partir daí, comecei a entender que a dor que eu sentia estava mais relacionada com desequilíbrios energéticos internos do que com condições físicas puramente. Esse insight me motivou a mergulhar mais profundamente na minha própria cura e a levar a sério a possibilidade de curar não apenas a mim mesmo, mas também os outros. Esse momento de ausência de dor me fez relembrar a sensação que tive com 4 anos de idade, e percebi que eu poderia, de alguma forma, trazer aquele estado celestial para a minha realidade atual. As minhas experiências com o sobrenatural tornaram-se cada vez mais frequentes e intensas. Pessoas das mais diversas origens começaram a me procurar, movidas pela esperança e pelo desespero, acreditando firmemente que eu detinha a chave para suas curas e alívios. Esses encontros, muitas vezes carregados de emoções profundas, fizeram com que a cura transcendesse a minha vida pessoal, para se tornar o núcleo da minha existência. Nestes momentos, sentia-me como um farol em meio à escuridão, guiando aqueles que se sentiam perdidos nas tempestades de suas próprias vidas. Durante esse processo transformador, os seres de luz, essas entidades místicas que haviam se revelado a mim em momentos de profunda introspecção, continuaram a oferecer suas instruções. Eles me ensinaram técnicas avançadas para estabelecer uma conexão mais sólida e pura com a fonte de energia universal, ensinando-me a manter a estabilidade energética em meio às tormentas emocionais provocadas por traumas antigos dos que me procuravam. Com um tom sereno, mas assertivo, eles explicavam a importância de manter um fluxo de energia constante e direto, o que é fundamental para quem deseja se manter equilibrado e pronto para ajudar os outros sem se perder nas próprias lutas internas.
Esses seres apareciam com frequência, cada vez que trazendo mais sabedoria e compreensão. Eles não tinham forma física, mas a sensação de sua presença era inconfundível, como uma brisa suave que, embora não seja vista, é sentida com clareza, trazendo frescor e renovação. A cada visita, eu os recebia com um respeito renovado e uma seriedade mais aprofundada, percebendo que cada palavra e gesto deles eram peças fundamentais para o meu crescimento espiritual e habilidade de curar. As lições sobre a Trindade Divina, a unidade entre o masculino, o feminino e o sagrado, o núcleo da existência, eram particularmente fascinantes. Eles me mostravam como essas energias, quando harmonizadas, criam uma poderosa força de cura e transformação. Além disso, explicavam o funcionamento do campo quântico, uma teia invisível que conecta toda a vida e através da qual nossos pensamentos e intenções podem manifestar realidades. Aprender a manipular conscientemente esse campo abriu novas portas para a cura, permitindo-me não apenas aliviar sintomas físicos, mas também promover curas emocionais profundas nos que me procuravam. Com o passar do tempo, esse conhecimento transformou-se em uma série de práticas que eu começava a aplicar. Em meu consultório, onde o cheiro de incenso suavemente perfumava o ar e uma suave música instrumental tocava ao fundo, criando um ambiente acolhedor e tranquilo, eu conduzia sessões de cura. Os clientes muitas vezes chegavam carregados de dores e saíam com um semblante mais leve, como se tivessem deixado um pesado fardo para trás. Nessas sessões, utilizava técnicas de meditação guiada, onde visualizações do campo quântico eram frequentemente empregadas para ajudar os indivíduos a visualizar e mover sua energia de maneira que facilitasse a cura. Por exemplo, instruía-os a imaginar suas energias negativas como nuvens escuras que se dissipavam ao sol, substituídas por uma luz brilhante e calmante. A prática dessas técnicas não apenas reforçava a minha fé nas capacidades ilimitadas do ser humano, como também me proporcionava momentos de profunda gratidão e humildade. A cada pessoa que deixava meu espaço sentindo-se melhor, mais esperançosa, eu sentia como se estivesse cumprindo um propósito divino, algo muito maior do que eu. Portanto, o período em que aprendi a manejar a energia quântica e a aplicar os ensinamentos da Trindade Divina não só expandiu minha compreensão do universo, mas também solidificou meu papel como um facilitador de cura, um mediador entre o mundo físico e as energias sutis do cosmos. Assim, continuo nessa jornada, sempre aprendendo, sempre curando e, acima de tudo, sempre agradecendo pela oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse caminho, comecei a compartilhar o que aprendi, ensinando outras pessoas sobre as potencialidades da cura quântica. Clientes relatavam visões de seres celestiais, anjos, Jesus e até de seres de outras dimensões, o que reforçava a minha compreensão de que estamos todos conectados a uma fonte galáctica muito mais vasta do que nossa simples existência terrena. Durante esse tempo de profundas descobertas espirituais, um momento particularmente transformador aconteceu enquanto eu dirigia para casa, repreendendo-me duramente por me sentir inútil. Foi então que uma voz gentil surgiu, reafirmando meu valor, minha beleza e o amor que outros sentiam por mim. Isso provocou uma onda de emoções intensas, ajudando-me a reconhecer que as vozes que ouvia não eram meras interferências externas, mas manifestações de minha própria essência projetada. Ao tentar silenciar essa voz, percebi que precisava ouvir mais atentamente. Quando perguntei quem estava falando, a resposta foi simples: eu sou. E naquele momento compreendi profundamente a conexão de todas as minhas experiências e memórias, um entendimento que veio com lágrimas e uma profunda liberação emocional. Essa jornada me levou a uma oração profunda, buscando confirmação sobre vidas passadas, uma ideia que eu nunca havia levado a sério. Durante essa meditação, tive uma visão vívida de mim caminhando por um caminho de terra, observando pedras iluminadas pelo sol e 3 rios convergindo em um. Essa visão trouxe um conforto imenso, fortalecendo ainda mais minha fé e minha dedicação à minha nova vida focada na cura e na espiritualidade.